Seja muito bem-vindo, esse é o nosso Conexão na Terceira e estamos iniciando os nossos podcasts, iniciando as nossas entrevistas e a nossa primeira entrevista não poderia deixar de ser com o Reverendo Gilmário, que foi o idealizador desse projeto e ao mesmo tempo é o pastor da nossa igreja e além disso tem mais de 30 anos de magistério, já está chegando aos 40 já, né, pastor? 40 anos. E Já. muito conhecimento na área de escolas confessionais. E é justamente sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, pastor. Se você se apresentar, falar um pouco mais, fique à vontade. Bom, pastor Marto, muito obrigado por este encontro, né? Essa oportunidade singular, a gente poder falar desse tema que envolve conhecimento do Evangelho, da educação, e falar um pouco da confessionalidade. Eu creio que o senhor já apresentou-me como deveria ser apresentado. Vamos aos assuntos, que é o que nos interessa, né? Perfeito. Reverendo, o Evangelho é uma mensagem que ela tem algumas características bem peculiares. A primeira delas é a sua antiguidade. É uma mensagem que inicia, digamos assim, desde o proto-evangelho da Gênesis. E como nós o conhecemos, o Evangelho cristão, propriamente dito, é uma mensagem que vem sendo pregada há cerca de 2000 anos. Sem considerar o tempo de preparação, que é bem mais longo, desde o Éden, nós já temos aí 2 milênios. A segunda característica do Evangelho é a sua proposta. A mensagem do Evangelho se propõe a reformar a sociedade, reformar a cultura aqui e agora, com uma mensagem que, ao mesmo tempo, afirma ser, não ser deste mundo, não ser para este estado de coisas. Então, eu pergunto, como essas coisas, ou seja, uma mensagem antiga e, ao mesmo tempo, uma proposta reformadora do aqui e agora com foco na eternidade, como é que essas coisas podem ser conciliadas? E qual é o papel da educação com um viés cristão neste mundo como nós o conhecemos na atualidade? Essas perguntas são importantes, elas e já traz aí uma série de informações que devemos levar em consideração. Como pensamos que o Evangelho é uma mensagem antiga, devemos lembrar que ela nasce no coração do próprio Deus. Ela não é uma invenção humana. O Evangelho tem o foco na pessoa de Jesus Cristo, agora quando chegamos no período cristão. E a sua proposta, como foi dito, é uma proposta de reformar, e vamos usar aqui a palavra transformar, mais do que simplesmente reformar. Pegar alguém que está vivendo num caminho errado, à luz do que Deus revela nas Escrituras, e chamar esta pessoa para o caminho verdadeiro, caminho reto, que é o caminho do Senhor Jesus. É pegar alguém que está vivendo na impiedade para viver conforme a piedade. Quanto à educação, e pensando nesse campo tão vasto que é a educação, ela, para estar revelando as verdades do Evangelho, ela precisa estar calcada nos fundamentos do Evangelho. Uma educação nunca é neutra, mesmo que ela não seja uma educação cristã. Mas se queremos que a educação use os meios que o Evangelho apresenta, ela precisa caminhar pelos fundamentos do Evangelho, que é o fundamento de gerar transformação na vida das pessoas. É isso. Podemos afirmar, ou melhor, o senhor poderia nos falar algo mais sobre a questão? É possível afirmar que a religião influencia a educação e, da mesma forma, em uma espécie de ciclo virtuoso, a educação também influencia a religião? Como poderíamos entender isso de uma maneira bíblica e prática? A religião influenciando a educação, que, por sua vez, influencia a prática religiosa. Então, isso começa, pastor, exatamente no que eu acabei de dizer há pouco, né? A educação não é neutra. Então, quem educa, educa a partir de alguma coisa. E toda pessoa vai educar conforme aquilo que ela tem de reservas no seu coração. Daí, essa afirmação, né? A educação influencia na religião, assim como
esse chamado ciclo virtuoso, né? Assim como a religião influencia na educação. Uma está ligada à outra de qualquer forma, porque não existe neutralidade. Então, como é que a religião cristã, no caso, vai influenciar na religião? Vai influenciar na educação, melhor dizendo. Ela vai fazer isso levando com que o indivíduo reconheça os valores cristãos, as verdades cristãs, mesmo que ele não se torne uma pessoa cristã do ponto de vista da fé cristã. Mas ela tem em si mesmo esses fundamentos e ela vai desenvolver esses fundamentos. Hoje é o dia do professor. Ah, é de fato. Meus parabéns. Hoje eu estava lembrando de quando eu comecei a lecionar, há cerca de 35 anos. Olha, quase o mesmo tempo. Dei a minha primeira aula de geografia e logo depois me tornei professor de duas disciplinas distintas: Educação Moral e Cívica e a Organização Social e Política Brasileira. Lecionei as duas também. Esta semana, o governo de um estado brasileiro proibiu, de certa maneira, o ensino religioso, um espaço, um tempo de ensino religioso nas escolas. É o inverso do que o senhor está falando, de a sociedade influenciar a educação, retirando dela a prática, o ensino religioso. Isso vai se refletir na própria cultura da sociedade, não é isso? Com certeza. Então, quando a gente pensa em ensino religioso no ambiente da escola, isso, para a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito variada, eclética, nós temos aí uma série de nuances e dificuldades. Mas quando se pensa em escola cristã, na verdade, a nossa lei brasileira permite que as nossas escolas desenvolvam o seu trabalho com o fundamento na cosmovisão cristã. Daí, aquela atitude do Estado que foi mencionado, o Estado de Pernambuco, né, que usou essa prática de proibir o ensino religioso, para mim é retrocesso. É o entendimento de que a sociedade precisa de todo o conhecimento. E o ser humano também é um ser espiritual. Logo, o ensino religioso é uma necessidade na escola. Lamentavelmente, não é isso que um viés ideológico não acredita na espiritualidade. Mas, continuando, é possível, no nosso sistema educacional moderno, que a gente conhece, lidar com esse conflito, onde a norma é ser o menos normativo possível, e, ao mesmo tempo, não perder os valores, os princípios bíblicos são fundamentais para a formação integral do ser humano, considerando, por exemplo, cultura, aspectos sociais, emocionais, espirituais, como viver neste mundo, como influenciar espiritualmente num mundo onde a tendência é ser cada vez menos normativo. E o cristianismo é normativo. O cristianismo é normativo, a fé cristã é uma fé que se baseia em mandamentos, a Bíblia fala de mandamentos, né? De conceitos, de verdades. Nós vivemos numa sociedade onde estas coisas são relativizadas. E este é o grande problema da nossa sociedade moderna, embora as normas são apresentadas para combater aquilo que nós defendemos como verdade bíblica e verdade cristã. E as normas são criadas quase que sempre, o senhor acabou de dizer, de um Estado que está dizendo, não pode mais. Então, isso é norma. É norma que está sendo colocada para, em certo sentido, tentar frear a possibilidade de você influenciar culturalmente com os valores cristãos, com as verdades da Bíblia para o coração das pessoas na sociedade moderna. Essa animosidade, ela é em relação a todo o ensino religioso ou ela é mais especificamente contra o ensino? O que se pode ver na sociedade moderna, pastor, é uma mais acentuada tensão em relação ao cristianismo.
Porque, por exemplo, se defende para outras religiões e outros fundamentos ideológicos, e eu volto a fundamentar naquilo que eu disse no início. Não existe educação neutra. Quando alguém não está dizendo, não, nós não queremos esse modelo, é porque ele está abraçando um outro modelo e está apresentando como se fosse a verdade. E, nesse sentido, o que se pretende para a sociedade é uma ideia de pluralismo, onde as pessoas abraçam o que elas quiserem abraçar. Quando pensamos em fundamento cristão, não é assim que a gente ensina. No pluralismo, não há espaço para o cristianismo, não é isso? É um pluralismo onde o cristianismo pode aparecer, mas ele não deve sobressair, ele não deve ser apresentado como o pluralismo que abraça outros conceitos, outras ideologias, mais do que a cosmovisão cristã. Pastor, a educação confessional, ela não é uma novidade no Brasil. Nós sabemos que as igrejas evangélicas, quando vieram para o Brasil, já organizavam escolas desde o século XIX. Temos, por exemplo, o Colégio Presbiteriano Simonton, que é datado do século XIX. Eram escolas evangélicas ou elas eram, quando surgiram, escolas das igrejas evangélicas? Ou seja, pode-se dizer que essas escolas eram o que hoje se considera uma escola confessional já no seu nascedouro? Naquele conceito que as igrejas protestantes chegaram no Brasil, lá pelos idos, no início do século XIX, né, 1859, já mais ou menos a metade, no caso dos presbiterianos, né, a ideia que as igrejas tinham e que os missionários traziam é de que o trabalho da educação facilitaria o processo de evangelização do povo brasileiro. Um povo que naquela altura não tinha não era tão alfabetizado, havia muita gente analfabeta no Brasil, e então, a partir daí, os missionários traziam, junto com a pregação do evangelho, traziam também a educação. Naturalmente, eles já tinham nessa mentalidade de que as pessoas que conhecem as Escrituras devem também ter uma boa cultura geral. Por isso, aquelas escolas já tinham o fundamento de ser escolas confessionais, porque toda escola que apresenta uma confissão é uma escola confessional. Os católicos também fizeram isso, através dos jesuítas, através de outros trabalhos missionários católicos, eles traziam também a sua ênfase nessa educação confessional que eles admitiam. Da parte dos protestantes, isso também foi embutido. Duas palavras finais, uma para quem já está na luta da educação confessional e a outra para quem pretende entrar nesse mundo desafiador de embates entre a cultura caída e o ensino do Evangelho do Senhor Jesus para redimir não só o homem, mas também a cultura. Duas palavras, para quem já está e para quem pretende entrar. Muito oportuna essa finalização aqui, essas considerações finais. Eu quero lembrar a quem já está no âmbito da educação confessional para que você se sinta encorajado a continuar. A nossa lei, no nosso Estado brasileiro, através da LDB, nos permite ter escolas confessionais e desenvolver o nosso trabalho. Então, vamos aproveitar estas oportunidades que ainda temos e vamos solidificar o trabalho, desenvolver bem o nosso trabalho com excelência, para que a sociedade venha dar crédito ao que nós ensinamos. E aqueles que querem começar uma escola confessional, eu desafio o seu coração, e especialmente as igrejas presbiterianas no nosso Brasil, que aqueles que podem, comecem um trabalho na sua cidade, comecem com uma escola pequena e vá desenvolvendo de forma que a gestão dessa escola gere crescimento e alcance a sociedade. Porque existem pessoas e famílias, pastor, que não vão vir à igreja, ao templo,
mas levarão seus filhos a uma escola confessional. E ali nós teremos oportunidade de falar dos valores do reino de Deus. Isso é muito importante, porque as escolas confessionais costumam ter princípios e valores que não são encontrados no ensino que é oferecido, de modo geral, nas escolas públicas. A gente acompanha alguma coisa, eu trabalho num bairro de periferia aqui em Brasília, a gente vê isso muito. Uma última palavra para aquele que já está e talvez esteja pensando em desistir. Olha, não desista, seria a palavra clara, seria essa. Lute e encontre outros que possam lhe ajudar a lhe manter nessa direção de ter a sua escola confessional. Na verdade, não é fácil, porque não é somente um romantismo em torno disso. É preciso envolver gestão, precisa envolver gente de qualidade. E às vezes você não tem na própria sociedade gente para lecionar todas as disciplinas e tem uma cosmovisão cristã, até porque as nossas universidades formaram gente com a outra mentalidade, não é com a mentalidade cristã. Talvez nós tenhamos também que dar um enfoque nessa formação de professores que tenham essa mentalidade cristã. É isso. Eu falo isso há 2 décadas, pelo menos. Nossas universidades confessionais, e outros, poderiam investir mais na formação de profissionais da pedagogia. Breno, um abraço, muito oportuno neste momento, você está conosco. Eu espero que nós possamos nos encontrar no próximo Conexão na Terceira. Vamos tratar de outros assuntos, como economia familiar, preparação para concursos, puericultura, cuidados com a saúde e vários outros. Última palavra? Obrigado, pastor, por esta oportunidade. Eu quero dizer a você que esse primeiro podcast deve gerar no seu coração disposição para viver a vida do Evangelho, desenvolver uma educação confessional na vida da família e ajudar a que as escolas confessionais se desenvolvam no nosso Brasil. Deus abençoe a quem nos acompanhar nessa transmissão. Aproveite que está conosco agora, faça a sua inscrição, ative o sininho para as notificações e na área de comentários aí você pode colocar a sua pergunta e nos próximos nós vamos abordar. Grande abraço do coração do pastor. Obrigado. Deus abençoe.